Hoje é quarta-feira e às quartas-feiras nós temos aqui no Show da Manhã o Café com Unicerp, oportunidade onde nós recebemos aqui membros da comunidade acadêmica para bater um papo conosco e principalmente levar informação e orientação para você. Hoje estou recebendo com muita alegria a coordenadora do curso de enfermagem do Unicerp. Está ao vivo com a gente aqui a professora Daniela de Souza Ferreira. Daniela, uma alegria para nós recebermos você aqui. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. É sempre muito bom estar aqui para compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos, levar informação para a nossa comunidade. Tá certo. E hoje nós vamos falar de algo que muita gente que está nos ouvindo agora vai falar, é o meu caso. Feridas crônicas. E o tratamento dessas feridas crônicas, hein? Como se dá? Daniela, é algo que... Bom, pelo menos eu não tenho muita informação alusiva de locais para esse tipo de tratamento. Como é que nós estamos hoje aqui? Tem muita gente para esse tratamento ou é uma coisa mais complexa? Olha, Zé Antônio, hoje nós temos, um serviço de referência no município, que é o CEAI, que atende inclusive região. Ele tem, um atendimento a esses pacientes com feridas, mas é um atendimento um pouco mais complexo, digamos assim, uma vez que nem todos os pacientes eles têm indicação para ser referenciados para esse serviço, gratuitamente, eu acredito que seja esse, E um outro serviço que nós temos, assim, com muito orgulho, que eu falo dele, é o nosso lá no Centro de Saúde do Unicerp, Unidade 1. É possível fazer esse tratamento lá no Unicerp? Sim, de forma gratuita. Olha. Como que é possível fazer? A gente solicita que o paciente ou um familiar leve um encaminhamento, deixe com a secretária na recepção e assim, à medida que a gente vai tendo a disponibilidade de vagas, à medida que a gente vai dando alta, a gente vai chamando esses pacientes para fazer a avaliação e iniciar esse tratamento conosco. Tá certo. Mas quando a gente fala de feridas crônicas, antes de tudo tem um início, ô Daniela? E como é que é, de certa forma, detectada? Aquela ferida é uma ferida crônica, como classificar? A gente tem então uma classificação em ferida aguda e ferida crônica. A ferida aguda é aquela ferida que ela cicatriza num tempo esperado, que a gente fala que é o tempo fisiológico, A gente se machuca e dentro de 20, 30 dias a gente já tem uma cicatriz, A já ferida... acabou tudo, só tem só o sinal, no máximo. Não é? É assim que acontece. E essa cicatrização, ela passa por fases, que são 3 fases. A primeira fase é a fase inflamatória. Logo quando a gente machuca, aquela ferida, ela tende a ficar mais vermelha, mais dolorida, às vezes tende a sair uma aguinha, Até então é normal. Até então é normal, é a fase inflamatória que é fisiológica. Esse período dura em média do 1º até o 4º dia, Depois vem para a fase proliferativa, que é quando começa a aparecer novos vasos sanguíneos, a ferida começa a ficar mais vermelhinha, mais vascularizada, com tecido viável, vitalizado, e aí tudo vai cicatrizando. Eu falo que aí tudo está dentro dos conformes. Esse período, ele dura de 5 a 20 dias. E o último é aquela fase do remodelamento, da regeneração, que é quando acontece a cicatriz. Ela vai fechando? Exatamente, e forma aquela pelinha bem fininha e com o passar do tempo aquela pele vai adquirindo um aspecto mais resistente. Porque no início ela é muito frágil, porque as fibras de colágeno ainda estão frágeis. Então, com o tempo ela vai ficando, aquela cicatriz vai ficando com um aspecto mais parecido da nossa pele. Na ferida crônica, infelizmente, isso não acontece, O que, na verdade, a gente tem é que essa cicatrização fisiológica ela não acontece. Então, a ferida ela não cicatriza naquele período esperado. E aí ela pode demorar meses, anos. E normalmente essas feridas, elas têm uma doença pré-existente, como causa. É um alarme, é um sinal? Exatamente, como causa. Às vezes a pessoa machuca e aí de repente ela está 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos com uma ferida que nunca cicatrizou. E isso é indício que tem alguma patologia ou que pode haver alguma patologia pré-existente. Por exemplo, será que a circulação, por exemplo, se a ferida for na perna, está adequada naquele local?
né? Será que não tem nenhum tipo de obstrução? Já fez um acompanhamento com o médico vascular, né? Porque se não tem sangue chegando ali de forma adequada, não tem oxigênio. E sem oxigênio, as células não conseguem se multiplicar, Elas se não vão regenerar. trabalhar, né? Exatamente, e a ferida não vai cicatrizar. Se a pessoa está com quadro de anemia ou com deficiência de alguma vitamina, também não vai cicatrizar, porque está faltando nutriente para cicatrização, né? Se a pessoa tem diabetes e esse diabetes está descompensado, também pode interferir nesse processo de cicatrização. Então, por trás, provavelmente tem alguma causa sistêmica que precisa ser tratada. Então, o que a gente nota é que os profissionais e até o próprio paciente fica muito preocupado com a ferida. Mas eu sempre falo para os nossos alunos e para os nossos pacientes, aqui a gente não trata a ferida, a gente trata o paciente. Porque se a gente não ajustar, não buscar a causa do sistêmico que pode estar interferindo nesse processo de Tem cicatrização... todo um contexto, né, para chegar naquela ferida. Exatamente, a gente não vai conseguir cicatrizar. Né? Então, a ferida crônica é aquela ferida que demora mais que o tempo esperado para cicatrizar. Nesse caso, Daniela, tem uma região do corpo específica que elas geralmente costumam aparecer? Ou isso pode ser em qualquer região do corpo? Olha, normalmente, por causa dessas doenças pré-existentes, né, tanto diabetes como uma insuficiência, né, venosa, normalmente elas aparecem em membros inferiores. Normalmente. Mas a gente também não pode esquecer que apesar de a gente receber poucos pacientes, né, com esse tipo de ferida, a gente tem as lesões por pressão. Então, aqueles pacientes, né, que não conseguem se movimentar na cama sozinho, que ficaram acamados, né, que precisa de alguém para movimentar, esses pacientes, quando eles ficam um tempo prolongado na mesma posição, há uma pressão sobre o que a gente chama de proeminência óssea. Então, na região do bumbum, na região do calcâneo, né? Que é lá no calcanhar. Então, tem alguns pontos que vai ter maior pressão. Essa pode pressão ocorrer nas costas também? pode, nas escápulas, na orelha, na cabeça. Então, assim, tem um monte de lugar que é propício para que isso aconteça. E pode se tornar uma ferida crônica? Pode se tornar. E eu sempre falo que o grande perigo, né, dessas lesões é que elas começam de uma forma silenciosa, elas começam com uma vermelhidão naquele local. É uma pressão que é feita mesmo entre o osso naquele tecido, né, naquela pele, vamos colocar assim, contra um colchão. Tá. Como a pessoa Aquela não se fricção movimenta, toda. exatamente, aquela fricção toda acaba por impedir a circulação adequada naquele local e leva à necrose, à destruição das células, e aí só vai levando à destruição daquele tecido e leva a uma lesão. Então é uma situação que precisa ser tratada também. Com certeza. E aí, uma coisa que a gente sempre orienta é que começou a ficar vermelho, já é um indício. Olha, a circulação não está adequada aqui, ficou muito tempo nessa posição. Vamos buscar estratégias para tentar prevenir. Então, o tratamento é integral, tá vendo? A gente não só trata feridas, mas a gente também previne que elas aconteçam. E eu acho esse mundo maravilhoso, né? Que a gente pode levar essas informações e compartilhar esses conhecimentos e trazer qualidade de vida, né, para as pessoas. Ô, Daniela, então a orientação, apareceu uma ferida, ela ficou ali, de certa forma, mais de 20, 30 dias, seria procurar um profissional médico? Uma Sim. unidade de saúde? Sim, seria procurar para verificar o que pode estar acontecendo. Será que foi uma infecção, por exemplo, que aconteceu, que retardou esse processo de cicatrização, né? Tem literatura que fala o seguinte, eles falam em tempo de duração, né, para classificar uma ferida entre aguda e crônica. Tem artigos científicos que falam de 3 meses. Até 3 meses, ferida aguda. Após 3 meses, ferida crônica. Outros artigos já tratam de um tempo de duração um pouco maior. Até 6 meses, aguda. Depois de 6 meses, crônica. Então, eu deixaria como alerta, na verdade, esses 3 meses, sabe? Um tempo menor para a investigação.
Mas nós estamos lá de portas abertas, né? Para certo. avaliar. Se porventura a comunidade necessitar, tá lá com uma ferida, mas não tem nenhum pedido médico, mas ela tá preocupada com aquilo. Sim. Ainda mais diante dessa sua fala aqui, Sim. se ele quiser bater lá na porta do Centro de Saúde do Unicerp para poder entender um pouquinho dessa situação dele, pode, é possível? Pode sim. É só deixar o nome com a secretária, né? Tem que fazer um agendamento prévio. Isso. Como lá a gente atende para os horários marcados, nós atendemos todas as quartas-feiras. Somente nas quartas. Isso, das 13 às 17 horas. Então é importante que a gente faça esse agendamento, porque a gente precisa ter uma conversa, entender, né, a história daquele paciente, entender a história daquela ferida. Nessa anamnese que começa ali o procedimento. Exatamente. É aí que a gente começa a entender o que pode estar acontecendo ali. E outra coisa que eu acho super importante é que a gente faz essa avaliação e a gente já, de acordo com o que a gente vê ali no leito da ferida, né, as características, a gente consegue prescrever, porque o enfermeiro pode prescrever, né, essas pomadas, com exceção de algumas que têm antibiótico, que a gente precisa de uma parceria com um profissional médico, que é super importante, né? Mas a gente pode prescrever, olha, não, aqui eu tenho aquele tecido que não está legal. Se esse tecido ele não for retirado daqui, o processo de cicatrização não vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, né, a tirar esse tecido? Eu posso usar tal pomada, eu posso usar tal cobertura, né? E aí, durante os períodos, né, que o paciente vai lá todas as quartas-feiras, a gente pode tentar fazer a remoção. Lembrando que essa remoção é o que a gente chama de desbridamento instrumental conservador. Ele não sangra, ele não dói. A gente só retira aquele tecido que realmente ele não é viável, né? Então a gente tira com muito cuidado e sempre com auxílio de um outro processo que acontece por meio das pomadas. Tá certo. E é bom você esclarecer essa situação, porque eu acredito que muita gente, quando vê uma ferida que não cicatriza, já vai logo pensando no pior. Pode ser algum tipo de câncer, coisa nesse sentido, né? Então, mostra que tem outras situações, né? E é importante procurar o profissional. Exatamente, é importante. E principalmente para essas feridas crônicas, é importante ter uma parceria com um profissional médico, né? É importante ter esse acompanhamento. Se eu tenho uma insuficiência venosa, é importante, por exemplo, que eu tenha um acompanhamento com o médico vascular. Será como que eu vou conseguir melhorar essa circulação para favorecer o processo de cicatrização? Se eu tenho um diabetes descompensado que está interferindo no meu processo de cicatrização, vou procurar um médico para ajustar, para ver se a gente consegue fazer a estabilização dessa glicose, né, em níveis normais para favorecer esse processo de cicatrização, né? E outra coisa que eu acho muito importante a gente falar é que lá no centro de saúde, além dessa avaliação integral que a gente faz, essa prescrição, né, dessas coberturas, a gente também tem uma terapia que a gente chama de terapia adjuvante, uma terapia complementar para auxiliar no processo de cicatrização, que é a laser terapia de baixa potência, que a gente faz também como forma de acelerar esse processo de cicatrização. Fazer com que a pessoa tenha mais tranquilidade no dia a dia. Exatamente. Então, assim, o que a gente nota é que a gente faz o preparo daquela ferida para que ela possa receber essa terapia. Ela tem as suas indicações, por exemplo, numa ferida tumoral a gente não pode usar o laser, porque numa ferida tumoral, se a gente favorecer o processo de cicatrização, ou melhor, acelerar o processo de cicatrização, eu tenho a multiplicação daquelas células. Então, eu não posso fazer isso no caso de uma ferida tumoral, porque o que a gente quer é conter aquele crescimento de células. Então, existem indicações e isso é avaliado individualmente. Tá certo. Tem faixa etária aí no quesito feridas crônicas ou qualquer pessoa pode vir a desenvolver? Qualquer pessoa pode, mas a gente tem notado que as pessoas idosas tendem a apresentar mais. São mais propensas. São mais propensas, né? Eu acredito até de acordo com essas patologias. Mas, como essas patologias não têm idade, né? Infelizmente, pode aparecer também nos jovens. Tá certo. Nós estamos caminhando para o encerrar desse nosso bate-papo. Ô, Daniela, mas eu sei que tem muita gente que talvez parecer uma feridinha, já corre lá, já pega uma pomada qualquer e já passa ali, ou pegam algum ramo, alguma coisa e já faz um banho e tal. O que falar desses tratamentos alternativos feitos
simplesmente porque a pessoa acha que vai resolver? O tratamento realmente ele é individual. Eu, particularmente, gosto bastante dessa terapia fitoterápica, vamos colocar assim. Mas eu gosto dela no sentido que ela deve ser utilizada de forma adequada, né? Para cada um desses produtos, por exemplo, que a gente vê muito é baba-timão, por exemplo, né? O baba-timão, a gente sabe que ele é ótimo, que ele tem os benefícios anti-inflamatório, enfim, tem suas ações poderosas, né, na cicatrização. Mas quando a gente pega a folha, por exemplo, do baba-timão, coloca lá para ferver, concorda comigo que eu não sei a concentração de baba-timão que eu tenho ali? Sim. Né? Então, essa concentração é o que faz o diferencial. Cada ferida, cada avaliação, ou melhor, cada ferida, existe e exige uma concentração de um tipo de cobertura diferente. E quando eu faço essas manipulações caseiras, eu não tenho controle dessa concentração. Então, isso, na verdade, acaba que se torna perigoso. Inclusive, eu já tive, não aqui em Patrocínio, mas em um outro município, um relato de um paciente que fez uma imersão de um membro, né, com ferida, numa solução de baba-timão, porque falaram que era bom, e infelizmente esse paciente evoluiu, por exemplo, para uma amputação, porque necrosou. Lamentável, hein? É lamentável. Então, assim, eu falo que sem orientação não faça. Sem orientação, não. Existe, na verdade, lembra sempre das concentrações, né? Eu falo assim que ferida é um pouco complicado da gente lidar. Porque sempre alguém tem uma receita, né? Pra dar aqui. Eu já usei isso e tal, né? Isso, já melhorou. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Nós somos individuais, né? O nosso organismo é único. Então, para cada tipo de organismo, para cada tipo de ferida, vai exigir um tipo de concentração e de cobertura diferente. Tá certo. Daniela, assunto teríamos, mas o tempo não nos permite. Obrigado, viu, por ter estado aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouquinho e volto sim, só chamar. Tá certo. Hoje ao vivo conosco aqui no Café com o Unicerp, essa parceria com o Centro Universitário do Cerrado Patrocínio e a Difusora 95. No programa hoje conosco, falando sobre tratamento de feridas crônicas, a professora Daniela de Souza Ferreira. Ela é a coordenadora do curso de enfermagem lá do Unicerp, ao vivo conosco. Você que quer fazer o agendamento, liga lá no Unicerp, viu? Para aproveitar aí o serviço do Centro de Saúde, sobretudo no quesito tratamento de feridas crônicas, 3839-3737. Você pode ligar lá, pedir para falar lá no centro e se orientar, né? Com relação às oportunidades e datas para o agendamento, tá bom? 3839-3737. Show da manhã, Difusora 95,3 FM. Tá ligado, tá informado. Tá ligado, tá informado. Difusora 95,3.